Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma revisão de mercado, quadro aqui do canal, em que a gente faz uma análise macroeconômica geral através das últimas notícias e dados do último mês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas manchetes extremamente importantes agora do mês de julho, que a gente tem que estar ligado agora para os próximos meses. E a mais importante de todas, sem sombra de dúvidas, é justamente o fato da China estar ameaçando atacar Taiwan. A gente vai adentrar em mais detalhes sobre isso, dessa possibilidade de guerra. A gente também vai analisar o fato dos Estados Unidos estarem em uma recessão técnica, enquanto que a Europa surpreendeu o mercado e não está em uma recessão como a gente achava ou acreditava que seria. A gente vai analisar alguns dados econômicos, como inflação, como também a questão do desemprego nas duas regiões, e poder estar trazendo aqui para vocês uma revisão geral de todo o cenário macroeconômico. Então, se você está preocupado com tudo o que está acontecendo no mercado agora, fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber que aconteceu agora em julho. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal da Invest Space. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da página da Invest Space. E no vídeo de hoje, como a pauta é muito grande, a gente já vai adentrar aqui falando sobre o conteúdo. Vamos começar então sobre a China está ameaçando atacar Taiwan. E para quem não sabe da história de Taiwan, o que aconteceu foi basicamente o seguinte, que Taiwan era parte do Japão por terem conquistado aquela região. Contudo, quando eles perderam a guerra de 1945, eles tiveram que abdicar daquela região e aquela região passou a ser da China. E em 1949, os comunistas ganharam contra os nacionalistas que saíram da região da China e foram para Taiwan. E desde então, eles têm vivido lá como se fosse parte da China. Na cabeça da China é como se aquela região fosse parte deles, como se fosse um estado aqui nosso do Brasil. E o que acontece? Quando a presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é a terceira em comando lá nos Estados Unidos, ela decidiu passar por Taiwan na sua viagem pela redondeza da Ásia, o governo da China achou aquilo afrontoso, porque eles não estavam indo para a China para conversar com Xi Jinping, eles estavam indo para Taiwan, que era uma província da China. E eles começaram a ameaçar os Estados Unidos, disseram que ia ter retaliação se ela fosse para lá, e queriam derrubar o avião que estava trazendo ela, mas eles não fizeram isso. E com isso, fica a pergunta, será que a China vai deixar isso passar em branco? Será que a gente vai ter uma retaliação? A gente tem que aguardar os próximos meses para confirmar. Mas é muito provável que isso venha a se tornar uma guerra, que isso se escale e venha a tornar uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Mas antes da gente passar para o próximo tópico aqui, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Você acha que a China vai atacar Taiwan, que vai atacar os Estados Unidos, que vão deixar para lá? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito, que eu quero estar sabendo o que você pensa sobre o assunto. O segundo tópico que a gente vai estar destrinchando aqui é justamente o fato dos Estados Unidos terem vindo com um PIB negativo agora em julho pelo segundo trimestre consecutivo, o que caracteriza, dentre os livros de finanças, dentre os estudos de economia, como uma recessão técnica. Ainda não é uma recessão definitiva, é uma recessão apenas técnica, que significa que está tendo um decrescimento do PIB lá dos Estados Unidos. Agora, alguns outros dados que a gente vai estar discutindo aqui mais à frente mostra que é provável que a gente tenha uma desaceleração da economia dos Estados Unidos este ano para ter uma recessão no próximo ano, em 2023. Então, é possível que essa recessão técnica seja o primeiro passo para a recessão lá dos Estados Unidos. Porém, a Europa surpreendeu todo mundo, porque era muito provável, de acordo com toda a nossa análise que a gente fez em julho, referente a junho, de que eles fossem com certeza entrar numa recessão, e que era muito provável que eles iriam ter, de fato, outro trimestre negativo no seu PIB. Só que, para nossa surpresa, veio positivo. E isso foi até bom, mostrou ao mercado que, apesar de toda essa crise que está acontecendo por lá da energia, da guerra e dos alimentos, a Europa ainda está conseguindo se manter de pé, pelo menos por enquanto. A gente tem que ficar de olho porque os próximos meses são meses de inverno. E em meses de inverno são mais frios, precisa de mais gás natural, o preço deve aumentar consideravelmente se essa guerra não terminar antes disso. Então vamos ficar atento com relação a isso também. Antes da gente passar para o próximo tópico aqui,
eu queria deixar aquele pedido para vocês, para você deixar aqui seu like e se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Isso, além de ajudar a gente, mantém você informado com diversos conteúdos de qualidade sobre finanças, economia e investimento. Então, se você tiver interesse em receber mais vídeos como esse, já se inscreve aqui embaixo no canal. Então, vamos dar sequência então para o próximo tópico. Adentrando então agora na questão dos dados econômicos, vamos começar pela inflação. A inflação nos Estados Unidos chega a patamares de 9,1%, o que é de fato bem preocupante. E o que mais me preocupa com relação a essa inflação é o posicionamento de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, que ele já está demonstrando ao mercado que eles já aumentaram a taxa de juros consideravelmente e que a tendência agora é reduzir a quantidade de aumentos e o percentual aumentado. E isso me preocupa porque a inflação não está nem de perto sob controle e provavelmente eles vão ter que aumentar ainda consideravelmente, o que me coloca naquele posicionamento que talvez o Fed não esteja sendo transparente com o mercado, que ele só quer que até o próximo aumento não tenham essa crise tão grande, quedas de preços tão significativas nas bolsas de valores por lá, e por isso ele está meio que controlando ali a sua argumentação para poder dar essa esperança para o mercado. Vale dizer que pode ser que a gente já tenha chegado ao topo de inflação e que apenas nessa sexta-feira agora, quando sair o novo dado de inflação dos Estados Unidos, que a gente vai ter uma certeza se foi o topo ou não. E por conta disso, ainda não é possível ou ainda não é sábio eu estar argumentando aqui se vai controlar ou não a inflação com a taxa de juros que está por lá. Eu apenas estou argumentando que a probabilidade disso não dar certo, a probabilidade de ter que aumentar ainda mais a taxa de juros é muito mais do que não aumentar. E por conta disso, eu fico naquela dúvida se o Fed está sendo transparente na sua argumentação ou não. Falando da inflação lá da Europa, a inflação na Europa também está em patamares elevadíssimos. Mesmo com o PIB positivo, a inflação lá chegou a 8,9%, o que é uma inflação extremamente alta para a zona do euro, que nunca chegou a esses patamares desde que foi formado como zona do euro especificamente. Faz mais de 4 décadas que não se tinha uma inflação desse nível por lá. Contudo, a chefe do Banco Central Europeu já disse que vai ter que aumentar as taxas de juros por lá o quanto for necessário para combater a inflação e que ela não vai deixar a inflação atingir os bolsos das pessoas que são mais pobres. E vai ter um controle sim da taxa de juros por lá. Agora, vale lembrar que, ao contrário dos Estados Unidos, que já subiram aproximadamente 3% ali a sua taxa de juros, o Banco Central Europeu só deixou ela de negativa para zero. Está neutra. Nesse exato momento está neutra ainda. Então, eles ainda têm muito caminho, muita taxa de juros para aumentar para poder controlar a inflação por lá. Adentrando agora na questão do desemprego, o desemprego, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, está em patamares baixíssimos, mesmo dentro das margens históricas. Isso é porque, com a quantidade de dinheiro que foi injetado dentro da economia nesses últimos meses da pandemia, eles conseguiram criar cada vez mais empregos e estão precisando de uma demanda significativa de imigrantes que deixaram de viajar durante a pandemia e que agora, por estar muito caro de viajar, não estão indo. Então, eles não têm tanta gente para trabalhar nesses locais quanto eles gostariam ou quanto eles precisam. Então, gente, a gente teve uma pauta muito extensa no vídeo de hoje, mas é importante que vocês se atentem à questão da China e Taiwan, porque isso é significativamente para o mercado. Taiwan é um dos maiores produtores de microchips do mundo, e se ela for atacada, é possível que a gente venha a ter outra crise de microchip, que ainda estamos na crise da pandemia. Então, é importante que você fique atento com relação a isso. Além disso, é também importante que você acompanhe a argumentação do Fed e os dados econômicos como inflação e desemprego dos Estados Unidos e da Europa, porque eles vão apontar o direcionamento que o Fed vai estar tomando nas próximas reuniões. Agora, essa argumentação do Fed está me deixando um pouco preocupado. Essa crise na Europa que não veio ainda, graças a Deus ainda não chegou, mas que é possível de acontecer, também me preocupa significativamente. A gente tem que esperar um pouco mais os próximos meses para saber qual vai ser o resultado disso tudo. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final desse vídeo.
Gostaria de pedir para você que, se você ainda não deixou o seu like, ainda não se inscreveu aqui no canal, que você faça isso agora para poder acompanhar o nosso conteúdo aqui. Isso ajuda muito a gente a crescer e a trazer mais conteúdos para vocês. E um forte abraço e até o próximo vídeo.